o som da letra I e da letra E. É um assunto assim que o pessoal costuma errar a roda, uma coisa muito comum da galera errar, né? Porque a gente pensa que o som da letra I no inglês é igual ao da letra I no português e não são, né? Aqui chegou um comentário da Jemima um minuto atrás. Os sons do I, quando eu sei que tem som de I, quando eu sei que tem som de I. Essa pergunta eu deixo pro Dave, porque sinceramente eu não sei a resposta. Simplesmente é uma É, coisa que a gente memoriza, né? e eu vou dizer para você, Fernando, que não existe realmente uma regra. Ou se tem uma regra, o norte-americano não conhece essa regra. O Mas a norte-americano gente também pronuncia as desconhece. palavras, a gente pronuncia como se pronuncia. A gente pronuncia como o povo se pronuncia. Uhum, Como os pais, como mamãe e papai pronunciava, como a gente exato. ouve dos irmãos, né? Então, quando eu vejo a palavra, por exemplo, sit, como sentar, eu sei também que a palavra hit, de bater, hit, right? Or fit, né? O sapato cabe, fit, hit, né? Sit, né? A bit, né? I speak a little bit. Então, eu sei muito bem que é bit, porque é hit, é sit, né? Então, o som de E, que é um som difícil para brasileiro muitas vezes. Por exemplo, você tem, eu falei para você, Fernando, a pizza está na mesa, você fala eat it. Então, come a pizza. Eat it. Então, você tem o Uhum. som de I e o som de E. Então, sit, it. Só pra galera poder acompanhar, né? Às vezes tem galera que é mais iniciante, né? Eat É, it, não, e, eat it, dá pra gente grudar também. Então a frase que o Dave tá mencionando é essa aqui, eat it. Ele começa com o sonzinho do I bem fraco, né? E termina com o som da letra E, um pouco mais forte pra nós aqui. Eat it. Bom, mas vamos entrar aqui no assunto, então. Vai ficar um pouquinho mais de contexto pra galera, né? Entender um pouquinho sobre é, esse som do I e o som do E, que é um som mais é, curtinho e mais forte também. Então, pessoal, é o é, seguinte. Na língua inglesa, a gente tem os símbolos fonéticos também. Na verdade, eu acho que os americanos nem conhecem, né? Os símbolos muito pouco, fonéticos. muito pouco. Porque é que nem o Dave falou. O pessoal vê o pai e a mãe falando, vê a galera usando em casa, fala igual. É igual nós na língua portuguesa. A gente não sabe porque camiseta fala camiseta e não camiseta. A gente não vê símbolo fonético para isso. Simplesmente é assim e a gente sabe, acabou. Mas isso aqui, pessoal, esse símbolo fonético são símbolos usados por várias línguas. Através dos símbolos fonéticos você consegue saber como pronuncia exatamente qualquer palavra de qualquer idioma. Isso que é muito legal. Então, a gente vai trazer para vocês hoje dois símbolos fonéticos. O primeiro é esse I pequenininho aqui. O segundo é esse I no formato maiúsculo dele, que é o som do E curto, enquanto esse de cima é o som do I pausado. Como que eu descubro o símbolo fonético de uma palavra, então, né? A gente está falando de símbolo fonético, mas até agora a gente só trouxe um símbolozinho aqui. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui para ilustrar a palavrinha expensive. Trouxe a pesquisa dela no Longman. Então, aqui o endereço do Longman é esse, ldoconline.com. E aqui eu pesquisei expensive, expensive. Inclusive, eu tô vendo aqui, ó, ek, comecinho da palavra, ek, é forte, expensive, expensive. Dá pra gente pronunciar exatamente como a maioria dos nativos pronunciaria, caso a gente fale devagarzinho, lógico. Quando eu falar rápido é um pouquinho mais difícil. Mas aqui tá então, pessoal, o símbolo fonético da palavra expensive. Então, a gente pode encontrar através desse site aqui embaixo, que eu passei para vocês. Então, pessoal, vamos ver agora na prática esses dois símbolos fonéticos específicos, tá bom? Porque a gente vê o símbolo fonético tudo junto aqui, a gente pensa, nossa, que difícil, né? Mas o É. segredo é a gente não se preocupar com todos eles, se preocupar com alguns símbolos-chave, alguns símbolos muito importantes, que é o caso desses dois que a gente separou para vocês. Então, percebam, pessoal, a diferença da palavra sleep e slap. Sleep, slap. Sheep, shep. Did, dead. Então, tem essas seis palavrinhas, pessoal, são muito, de repente, não sei, ia dizer que parecido, mas às vezes não é tão parecido assim. Dave, o que você falaria para mim da galera que você ensina aí? Você está trabalhando com o pessoal que vive nos Estados Unidos. Às vezes você É. escuta o pessoal falando errado isso aqui também? Não, eu acredito que, bom, certamente, o estrangeiro, a gente sabe muito bem, como você também sabe muito bem no Brasil, quando é estrangeiro, né? E o americano, eu sei, por exemplo, eu converso com os pais dos meus alunos e muitos deles são do México, são de outros países. Eu sei muito bem, o americano sabe quando é estrangeiro, né?
mas são sons difíceis. E nós falamos de sons, como se fala, o som curto e o som mais comprido. Por exemplo, você fala sleep, slip. Né? Sheep, ship. Então, muitas vezes o bom exemplo são os pés. Então, os pés. Você fala one foot, né? Feet. Então, um exemplo talvez seria fit, né? O sapato cabe. Fit, feet. Sit, sit. Então, você tem essa diferença. Deed, né? Que é um contrato, né? Um acordo, um contrato, um deed, né? Talvez o documento referente à sua casa, um deed. Então, existe deed, did. Então, e. Quase como aquele eat, it. Então, sheep, né, ovelha, and ship, de navio. Sleep, de dormir, and slip, de escorregar. Então, e. Eu acho, Fernando, muitas vezes eu falo que a pronúncia é longo prazo. A pronúncia não é coisa para uma semana que vem, nem para o mês que vem. É longo prazo. Com o tempo, você vai ouvindo, né? E certamente, quando eu conheci o Brasil, eu não sabia, eu falava, eu quero falar, mas descobri que não é quero, eu quero falar, eu falo, não falo, eu falo, eu fecho o som no final, né? Mas com o tempo vai pulindo e vai ficando melhor. Uhum. Né? Interessante.